Sejam bem-vindos ao módulo 1, os fundamentos da comunicação e da oratória. A comunicação é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver, pois impacta diretamente nossa vida profissional, acadêmica e pessoal. Hoje vamos aprender a importância da comunicação, os 4 pilares da comunicação de impacto, como superar o medo de falar em público, técnicas de voz e respiração para melhorar a oratória. Agora vamos direto ao conteúdo. A importância da comunicação. A comunicação é a base do sucesso em todas as áreas da vida. Dale Carnegie, autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, diz que 90% do sucesso nos negócios depende da comunicação eficaz. Porém, Peter Drucker faz um alerta. A comunicação é aquilo que o outro entende, não o que falamos. Não basta apenas falar bem, é essencial garantir que a mensagem seja compreendida. Exemplo prático. Um vendedor pode ter um excelente produto, mas se não souber explicar seus benefícios de forma clara, perderá vendas. Da mesma forma, um líder que não se expressa bem pode gerar desentendimentos e dificuldades na equipe. Entender isso é o primeiro passo para uma comunicação eficaz. Os 4 pilares da comunicação de impacto. Existem 4 pilares fundamentais que sustentam uma comunicação de impacto. Integridade. Comunicar-se com coerência e verdade. Como afirma Stephen Covey, a confiança é essencial para uma comunicação eficaz. Se não houver credibilidade, as palavras perdem força. Autenticidade. Falar de forma genuína e verdadeira. Brené Brown explica que a autenticidade gera conexões reais e aprofunda a comunicação. Honestidade. A clareza e a transparência são fundamentais para que a mensagem seja bem recebida. Simon Sinek destaca que a comunicação transparente fortalece relacionamentos e gera credibilidade. Amor. O envolvimento emocional faz com que a mensagem tenha impacto. Tony Robbins ensina que discursos memoráveis são aqueles que despertam emoções. Quando esses 4 pilares estão presentes, a comunicação se torna poderosa e transformadora. Superando o medo de falar em público. O medo de falar em público está entre os maiores medos do ser humano. Estudos mostram que muitas pessoas preferem enfrentar desafios extremos a falar diante de uma plateia. Carmine Gallo, autor de Fale como um TED, afirma que a ansiedade pode ser reduzida com preparação e prática. Quanto mais treinamos, mais confiança desenvolvemos. Técnicas para superar o medo. Visualização positiva. Antes de falar em público, imagine-se comunicando com clareza e recebendo feedback positivo. Respiração controlada. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire devagar pela boca. Isso ajuda a manter o controle emocional. Treino e simulações. Praticar diante do espelho ou gravar um vídeo ajuda a identificar melhorias e aumentar a segurança. A confiança não surge da noite para o dia, mas com prática constante, o medo vai sendo superado. A voz como ferramenta de impacto. A forma como falamos é tão importante quanto o que falamos. Roger Love, especialista em treinamento vocal, explica que uma voz bem trabalhada aumenta a influência da mensagem. Elementos essenciais da voz: dicção, clareza na pronúncia das palavras, entonação, variação no tom de voz para evitar a monotonia, projeção vocal, volume adequado para garantir que todos ouçam sem esforço, exercícios para melhorar a voz, aquecimento vocal, vibrar os lábios, brrr antes de falar ajuda a soltar a voz, leitura em voz alta, treinar a articulação de palavras lendo textos com clareza, controle do ritmo, falar pausadamente para que a mensagem seja absorvida com mais facilidade. Com essas técnicas, a comunicação se torna mais envolvente e assertiva. Respiração e articulação verbal. O controle da respiração é fundamental para evitar pausas inadequadas e manter um discurso fluido. Dicas para melhorar a respiração. Respire pelo diafragma, utilizando o abdômen em vez do peito. Inspire antes de falar, garantindo maior controle do ritmo e do tom. Use pausas estratégicas, reforçando pontos importantes da mensagem. Exemplo prático. Advogados que sabem controlar a respiração conseguem construir discursos mais persuasivos e impactantes. Com a prática, o controle da respiração se torna natural e contribui para uma comunicação mais clara e envolvente. Conclusão e encerramento. Hoje aprendemos sobre os fundamentos da comunicação e da oratória, abordando a importância da comunicação, os 4 pilares da comunicação de impacto, como superar o medo de falar em público, técnicas para melhorar a voz e a respiração. A comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com prática. Quanto mais aplicamos as técnicas, mais seguros nos tornamos ao falar em público.
Na próxima aula vamos aprofundar o tema da expressão verbal e não verbal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima! Bem-vindos ao módulo 2, expressão verbal e não verbal. A comunicação não é apenas o que falamos, mas como falamos. O tom de voz, a postura, os gestos e o contato visual fazem toda a diferença para que a mensagem seja clara e impactante. Hoje vamos explorar o poder da voz na comunicação, como a postura, os gestos e a movimentação influenciam a mensagem, a importância do contato visual para criar conexão, os erros mais comuns e como evitá-los. Agora vamos direto ao conteúdo. O poder da voz. A voz é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação. Roger Love, especialista em treinamento vocal, afirma que o controle do tom, do volume e das pausas estratégicas determinam o impacto da mensagem. Elementos-chave da voz. Tom. Variar o tom evita a monotonia e mantém a atenção do público. Volume. Falar alto o suficiente para ser ouvido sem precisar gritar. Pausas estratégicas. Pausar no momento certo dá ênfase e permite que o público absorva a mensagem. Exemplo prático. Um palestrante que usa variações de tom e pausas bem posicionadas prende a atenção do público. Agora percebam a diferença. Dizer de forma monótona, a comunicação é importante. Agora com pausas e variação, a comunicação é importante. A segunda versão transmite muito mais impacto. Expressão corporal, postura, gestos e movimentação. A linguagem corporal tem um papel fundamental na comunicação. O psicólogo Albert Mehrabian afirma que 55% da comunicação é não verbal. Isso significa que nossa postura e gestos transmitem mais do que imaginamos. Dicas para uma boa expressão corporal. Postura ereta, demonstra confiança e autoridade. Gestos naturais, movimentos sutis reforçam a mensagem, mas sem exageros. Movimentação estratégica, caminhar de forma natural evita rigidez e gera engajamento. Exemplo prático. Um palestrante que mantém uma postura firme e gesticula de forma equilibrada transmite mais segurança. Agora, imaginem um palestrante que cruza os braços, olha para baixo ou gesticula excessivamente. Ele pode parecer inseguro ou descontrolado. Por isso, é essencial alinhar a comunicação verbal e corporal. Contato visual e conexão emocional. O olhar transmite presença e conexão. Chris Anderson, curador do TED Talks, explica que manter contato visual com diferentes partes da plateia cria um impacto muito maior na comunicação. Dicas para um contato visual eficaz. Olhe para diferentes pessoas no público, alternando o olhar. Evite olhar para o chão, o teto ou apenas para os slides. Exemplo prático. Um palestrante que mantém contato visual com várias pessoas transmite proximidade. Já um palestrante que olha apenas para um ponto fixo parece distante e desconectado. O contato visual cria uma sensação de diálogo e faz com que a audiência se sinta envolvida. Erros mais comuns na comunicação e como evitá-los. Mesmo com boas intenções, alguns erros podem comprometer a comunicação. Vamos ver os principais e como corrigi-los. Erros comuns e soluções. Excesso de gesticulação pode distrair a audiência. Solução. Use gestos apenas para reforçar pontos-chave. Postura fechada. Cruzar os braços ou olhar para o chão transmite insegurança. Solução. Mantenha uma postura aberta e um olhar firme. Falar muito rápido dificulta o entendimento e pode passar uma impressão de nervosismo. Solução. Controle o ritmo e faça pausas para dar clareza à fala. Exemplo prático. Um líder que ajusta sua velocidade de fala e gesticula de forma equilibrada se torna mais persuasivo. Já alguém que fala rápido e gesticula demais pode confundir a audiência. Conclusão e encerramento. Hoje vimos como a expressão verbal e não verbal pode transformar a comunicação. O tom de voz, o volume e as pausas influenciam a mensagem. A postura e os gestos demonstram segurança e credibilidade. O contato visual estabelece conexão e engajamento. Evitar erros comuns melhora a clareza e o impacto da comunicação. A prática contínua é a chave para aprimorar a comunicação. Na próxima aula vamos aprender técnicas de persuasão e impacto na comunicação. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima! Sejam bem-vindos ao módulo 3, Persuasão e Impacto na Comunicação. A comunicação persuasiva é uma habilidade essencial para influenciar e engajar qualquer público, seja em apresentações, discursos ou vendas. Hoje vamos aprender como estruturar discursos envolventes, o poder do storytelling para cativar a audiência, o uso de metáforas e analogias para tornar a mensagem memorável, como persuadir e influenciar com argumentos sólidos.
Agora vamos direto ao conteúdo. Estruturando discursos e apresentações envolventes. Aristóteles identificou 3 pilares essenciais da retórica eficaz. Ethos, credibilidade do orador, o público precisa confiar em quem está falando. Pathos, conexão emocional, histórias e emoções fazem a mensagem ressoar. Logos, argumentação lógica, dados e fatos concretos validam o discurso. Exemplo prático. Imagine um executivo que precisa apresentar um projeto inovador. Ele compartilha sua experiência no setor, ethos. Apresenta dados concretos para sustentar suas ideias, logos. Conta uma história inspiradora para engajar o público, pathos. Essa estrutura cria um discurso convincente e memorável. Técnicas de storytelling, como contar histórias para prender a atenção. Carmine Gallo, autor de Talk Like TED, afirma que os discursos mais impactantes utilizam narrativas envolventes. O cérebro humano processa histórias melhor do que fatos isolados. Histórias despertam emoções e facilitam a retenção da mensagem. Exemplo prático. Compare estas 2 abordagens. 90% dos empreendedores enfrentam dificuldades nos primeiros anos. Quando comecei meu primeiro negócio, fracassei 3 vezes. Mas cada falha me ensinou algo valioso, e hoje sou um empresário de sucesso. A segunda versão é muito mais envolvente porque cria conexão emocional. Dica: sempre que possível, inclua histórias pessoais ou casos reais em seus discursos. Uso de metáforas e analogias para tornar a mensagem memorável. George Lakoff explica que metáforas moldam nosso pensamento e tornam conceitos complexos mais fáceis de entender. Metáforas ajudam a traduzir ideias abstratas em imagens mentais. Analogias criam conexões entre conceitos conhecidos e novos aprendizados. Exemplo prático. Para explicar a importância da modulação vocal, um professor pode dizer: a voz é como um instrumento musical. Se for usada sem variação, soa monótona. Mas quando exploramos tons e ritmos diferentes, criamos uma melodia envolvente. Isso ajuda o público a visualizar e lembrar da informação. Como persuadir e influenciar o público com argumentos sólidos. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, descreve 6 princípios fundamentais para influenciar as pessoas. Reciprocidade. As pessoas tendem a retribuir favores. Compromisso e coerência. Quando alguém assume um compromisso, tende a segui-lo. Prova social. Mostrar que outras pessoas já confiam na sua ideia aumenta a adesão. Afeição. Criar conexões pessoais facilita a persuasão. Autoridade. Especialistas são mais persuasivos. Escassez. A urgência gera desejo de ação. Exemplo prático. Um vendedor pode aumentar sua persuasão utilizando. Prova social. Milhares de clientes já adquiriram este produto. Autoridade. Tenho 10 anos de experiência na área. Escassez. Oferta disponível apenas até hoje. Essa combinação aumenta o impacto da comunicação e incentiva a tomada de decisão. Conclusão e encerramento. Hoje aprendemos que a persuasão na comunicação exige uma estrutura clara baseada em ethos, pathos e logos. O uso de storytelling para capturar a atenção do público. Metáforas e analogias para tornar a mensagem memorável. Argumentos sólidos baseados nos princípios da persuasão. A prática dessas técnicas torna qualquer comunicador mais impactante e influente. Na próxima aula vamos aprender sobre inteligência emocional e PNL aplicadas à oratória. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao módulo 4, Inteligência Emocional e PNL aplicadas à oratória. A comunicação eficaz não depende apenas do que falamos, mas de como gerenciamos nossas emoções e criamos conexão com o público. Hoje vamos aprender como as emoções influenciam a comunicação, a importância do rapport para criar empatia com o público, técnicas de PNL para tornar a comunicação mais eficaz, como lidar com objeções e críticas de forma produtiva. Agora vamos direto ao conteúdo. A influência das emoções na comunicação. Segundo Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, o autocontrole emocional é essencial para uma comunicação eficaz. Emoções descontroladas podem afetar a clareza da mensagem. O orador que mantém o equilíbrio emocional passa mais credibilidade. Exemplo prático. Imagine 2 palestrantes enfrentando uma plateia hostil. O primeiro mantém a calma, ajusta seu tom de voz e continua sua apresentação com segurança. O segundo reage impulsivamente, fica na defensiva e perde o controle emocional. Qual deles terá mais impacto? O primeiro, pois a inteligência emocional permite que ele mantenha sua mensagem clara e convincente. Dica: antes de falar em público, respire profundamente e visualize um discurso bem-sucedido. Isso reduz a ansiedade e melhora a performance.
Rapport, criando empatia e conexão com o público. Rapport é um conceito central da PNL e significa criar sintonia com a audiência. Richard Bandler e John Grinder, criadores da PNL, explicam que espelhar a linguagem corporal, o tom de voz e o ritmo da fala do público fortalece a conexão. Dicas para criar rapport. Ajuste sua postura e energia ao público. Se a plateia for mais dinâmica, acompanhe esse ritmo. Se for mais formal, adapte-se. Use palavras que reflitam o estilo da audiência. Isso cria identificação e aproximação. Demonstre interesse genuíno. O público percebe quando o orador está conectado com ele. Exemplo prático. Um palestrante que percebe uma plateia mais descontraída e ajusta seu tom e postura para um estilo mais acessível gera mais engajamento. Já um palestrante que mantém uma comunicação rígida e distante pode perder o interesse do público. Dica: sempre observe o público e ajuste sua comunicação para criar um ambiente de proximidade. Técnicas de PNL para comunicação eficaz. A PNL oferece ferramentas para aprimorar a comunicação e influenciar positivamente a audiência. Ancoragem emocional. Criar associações positivas para reforçar uma ideia. Linguagem sensorial. Adaptar a comunicação para perfis visuais, auditivos e sinestésicos. Exemplo prático. Um vendedor que percebe que o cliente é visual pode dizer: veja como este produto pode transformar sua rotina. Para um cliente auditivo, escute os benefícios desta tecnologia. Para um cliente sinestésico, sinta a diferença ao usar este novo modelo. Isso torna a mensagem mais persuasiva e alinhada com o público. Dica: durante um discurso, observe como as pessoas respondem a diferentes tipos de linguagem e ajuste sua comunicação para se conectar melhor. Como transformar objeções e críticas em oportunidades de engajamento. Dale Carnegie, autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sugere que críticas e objeções devem ser validadas antes de serem respondidas. Ao reconhecer a opinião do outro, você reduz resistências. Em vez de rebater imediatamente, busque criar um diálogo produtivo. Exemplo prático. Imagine um palestrante que recebe uma crítica sobre sua abordagem. Em vez de rejeitá-la, ele responde: essa é uma ótima observação. Muitas pessoas também pensam assim. Agora, deixe-me mostrar um outro ponto de vista sobre isso. Isso transforma o questionamento em uma oportunidade para reforçar seu argumento. Dica: sempre agradeça a uma objeção antes de respondê-la. Isso mostra maturidade emocional e respeito pelo público. Conclusão e encerramento. Hoje aprendemos que inteligência emocional e PNL são ferramentas poderosas para melhorar a oratória. Autocontrole emocional garante uma comunicação clara e eficaz. Rapport cria sintonia e aproximação com o público. Técnicas de PNL tornam a comunicação mais impactante. Objeções bem gerenciadas fortalecem sua credibilidade. A melhor comunicação não é apenas informativa, mas conectada emocionalmente com o público. Na próxima aula vamos colocar tudo em prática no módulo 5, Comunicação de Alto Impacto na Prática. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao módulo 5, Comunicação de Alto Impacto na Prática. Chegamos ao momento de colocar em prática tudo o que aprendemos até agora. Desde a estruturação de discursos, passando pela expressão verbal e não verbal, até a persuasão e o uso da inteligência emocional. Hoje vamos aprender como falar com naturalidade e autenticidade, como estruturar apresentações profissionais e acadêmicas, técnicas de oratória para entrevistas e negociações, como se comunicar de forma eficaz no ambiente digital. Agora vamos direto ao conteúdo. Como falar com naturalidade e autenticidade em qualquer ambiente. Carmine Gallo, autor de Talk Like TED, afirma que a autenticidade e a naturalidade são essenciais para cativar o público. Pessoas confiam mais em oradores que se mostram genuínos. Discursos decorados e robotizados afastam a audiência. Demonstrar entusiasmo e emoção aumenta o engajamento. Exemplo prático. Imagine dois palestrantes. O primeiro lê um discurso decorado, sem variação de tom e expressão. O segundo fala com entusiasmo, usa pausas estratégicas e expressões naturais. Quem gera mais impacto? O segundo palestrante, pois a naturalidade gera conexão e credibilidade. Dica: ao preparar um discurso, tenha um roteiro, mas fale com espontaneidade. Seu tom de voz e expressão corporal fazem toda a diferença. Treinamento para apresentações profissionais e acadêmicas. Apresentações eficazes seguem uma estrutura clara. Introdução. Apresentação do tema e do objetivo. Desenvolvimento. Exploração dos principais pontos com argumentos sólidos.
Conclusão, resumo e chamada para ação. Nancy Duarte, especialista em apresentações, destaca que o uso de técnicas visuais e narrativas torna as apresentações mais memoráveis. Exemplo prático. Um estudante que usa slides minimalistas e fala de forma objetiva transmite sua mensagem com mais eficácia do que alguém que sobrecarrega os slides e fala de maneira confusa. Dica: menos é mais. Priorize clareza, organização e storytelling para prender a atenção do público. Oratória para entrevistas de emprego e negociações de negócios. Chris Voss, ex-negociador do FBI e autor de Negocie como se sua vida dependesse disso, ensina que a comunicação persuasiva envolve tom de voz controlado, tom calmo e confiante transmite segurança. Assertividade, respostas diretas e bem estruturadas. Escuta ativa, mostrar interesse genuíno no que o outro diz. Exemplo prático. Em uma entrevista de emprego, um candidato que mantém contato visual, responde perguntas de maneira objetiva e usa exemplos concretos passa mais credibilidade do que alguém que responde com hesitação e sem clareza. Dica: antes de uma entrevista ou negociação, pratique suas respostas em voz alta e ajuste o tom para demonstrar confiança. Comunicação eficaz em vídeos, redes sociais e eventos ao vivo. Seth Godin, especialista em marketing, destaca que mensagens curtas e diretas funcionam melhor no ambiente digital. Vídeos curtos são mais compartilháveis e retêm a atenção do público. Chamadas para ação CTA aumentam o engajamento. Linguagem clara e objetiva facilita a conexão com o público. Exemplo prático. Um influenciador que faz vídeos de até 1 minuto, falando diretamente com o público e incentivando uma ação, curta e comente se você concorda. Gera muito mais engajamento do que um vídeo longo e sem direcionamento. Dica: para vídeos e redes sociais, fale com energia, seja direto e chame seu público para interagir. Conclusão e encerramento. Hoje aplicamos na prática todas as técnicas que aprendemos ao longo do curso. Autenticidade e naturalidade aumentam a conexão com o público. Estruturar discursos e apresentações melhora a clareza e o impacto. Oratória eficaz em entrevistas e negociações fortalece a persuasão. Comunicação no ambiente digital exige objetividade e interação. A comunicação de alto impacto é uma habilidade que se aprimora com prática e dedicação. Parabéns a todos pelo progresso. Continuem praticando e aplicando essas técnicas em seu dia a dia. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima!